Economia é com ela, Juliana Rosa, tudo bom? Vem cá. A gente está discutindo é, juros e os juros brasileiros interferem no Brasil, mas tem uma taxa de juros que interfere no mundo inteiro, né? São a taxa de juros americanas e temos aí o presidente do Banco Central se manifestando. Eu queria saber de você o que já dá para contar, Juliana. Pois é, boa tarde, oi, né, Gui? Tudo bom? Boa tarde para a Débora, para o Boa Fábio, para o tarde, tudo nosso azul aí, ouvinte. Jô? Tudo azul, tô com uma blusinha azul. Você tá azul também? Não tava te vendo. Não, é que eu gostei do tom. A Juliana Rosa tá tudo azul, não tem nem contas no vermelho. Com Juliana Não, a Rosa gente sempre tá tenta, tudo no né? azul. Ah, sim. A vida é mais dura do que a realidade aparenta. Mas olha só, eu estou acompanhando aqui, pessoal, o discurso do presidente do Banco Central americano, que é um discurso duro do Jerome Powell, dizendo que talvez tenha que acelerar aqui o juro nos Estados Unidos. Você tem uma chance de ter uma alta de mais 0,50 agora em março, e os juros altos por mais tempo também. Tanto é que esse discurso está sendo considerado duro nesse momento, com impacto tanto na queda do Ibovespa, nesse momento, a Bolsa de Valores cai aqui, cai também nos Estados Unidos, o Ibovespa agora caindo 0,51%, e o dólar está ganhando força não só aqui no Brasil, mas no mundo. Agora está batendo R$ 5,19, perto aí da máxima do dia, que foi 5,20. Ontem estava 5,16, mais ou menos, ali no fechamento. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Tem a ver que os Estados Unidos já aumentaram muito o juro, e ainda assim a inflação por lá está caindo muito devagar, porque o mercado de trabalho deles está super aquecido. Os números de mercado de trabalho, de emprego, divulgados recentemente, mostram que há uma dificuldade mesmo com juro alto de desacelerar ali o ritmo de crescimento nos Estados Unidos, e está agora o presidente dos Estados Unidos falando que talvez tenha que botar o juro na maior economia do mundo em patamares mais elevados. Então, isso torna o desafio de países emergentes como o Brasil ainda mais difícil do ponto de vista de conseguir baixar o dólar, porque normalmente se é um país, né, que é um país considerado risco zero, os Estados Unidos pagam juros altos, ali de 5%, se torna difícil a atração de investimentos aqui para o Brasil, para a nossa moeda. Então você tem uma pressão por esse lado, porque o mundo ideal, Oineg, é os Estados Unidos conseguirem fazer o tal do pouso suave, que conseguir puxar a inflação para baixo. Isso é bom para a gente, mas não ter que dar um freio muito brusco a ponto de levar a maior economia do mundo para uma recessão, e com isso também botar o juro em um patamar muito alto. Então você tem aí o choque de dólar muito alto para a inflação e a recessão, que é um quadro ruim para todo mundo, né? O ideal seria os Estados Unidos crescendo menos, não tendo uma recessão, que é o que se aumenta a chance cada vez mais, já que a dose do remédio está sendo insuficiente. Eu estava olhando até aqui uma análise que a economista-chefe do Credit Suisse fez, a Solange Surur, e ela fala aqui sobre os desafios, principalmente no momento em que o Brasil está com a tal da âncora fiscal ainda para entregar. Então, normalmente é um país que é considerado mais arriscado quando você não tem uma regra clara em relação à estabilidade da dívida. Então, isso é urgente. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa regra já está com texto fechado ali pelo Ministério da Fazenda, e ele vai agora compartilhar com as outras áreas da economia antes de apresentar para o presidente Lula e mandar para o Congresso Nacional. Então, isso é urgente, principalmente nesse cenário de aumento de juros nos Estados Unidos, onde os países emergentes estão sendo olhados com lupa. Então, um país que tem riscos acaba sofrendo mais do que os países que têm ali a sua casa arrumada. Além da regra fiscal, Eneg, é importante também ter um debate
menos político em relação a essa pressão em cima do Banco Central. Agora cedo teve reunião do ministro da Fazenda com o presidente do Banco Central, provavelmente sobre a indicação dos 2 diretores que vão ser trocados, porque acaba ali o mandato deles e tem uma tensão no mercado financeiro em relação a indicações políticas. Então, é importante, né, que nesse momento a gente tenha muita calma nessa hora. O juro no Brasil realmente está muito alto, a gente tem uma série de debates importantes que estão acontecendo por conta de um nível de endividamento elevado e crédito caro e escasso no Brasil. Já tem muita gente no mercado financeiro já vendo espaço para queda de juros ainda agora no primeiro semestre, por condições técnicas. Então, é importante que a gente possa caminhar dentro do que é possível se fazer para que a gente consiga, enfim, estar bem preparado para um ambiente internacional que parece aqui, pelo discurso que a gente está ouvindo agora, do presidente do Banco Central americano, que vai ser mais difícil para países emergentes, principalmente os que estão com a casa desarrumada. Problema. Juliana, na década de 80, os Estados Unidos conheceram uma taxa de inflação semelhante à que atual, né, que no ano passado e tal. Mas de lá para cá, sempre é 2%, 4% ao ano, mas é sempre. Era um reloginho suíço de inflação, né? Já o Brasil, não. Se você pegar o que aconteceu nos últimos 30 anos, a gente teve surtos inflacionários atrás de surtos inflacionários. Esse ineditismo aumenta a tensão, ou seja, a gente vendo inflação e eles vendo inflação são coisas completamente diferentes, Juliana? Porque para eles, como você falou, é inédito, né? A gente já tem inflação no histórico do Brasil, né? Então, o fato deles terem demorado também a agir é uma crítica hoje de vários economistas pelo fato dos Estados Unidos terem não só estimulado a economia ali no pós-pandemia, mas talvez estimulado ali além do que deveria. Tanto é que chegou um momento ali do mercado de trabalho que tinha 2 vagas para um trabalhador americano, nesse nível, assim. Então, a inflação, eles perderam a mão. Eu me lembro de um analista que falava muito para mim assim, olha, a imagem que eu tenho do que o Banco Central americano está demorando em subir juros é uma panela morna, com o sapo ali dentro, e o sapo está ali cozinhando, achando gostoso e tal, daqui a pouco ele vai morrer, né? Ele tem que aumentar esse fogo para o sapo pular. Então, eu me lembro que havia muita pressão ali, porque o Banco Central americano demorou a entender que não era algo passageiro. Agora, Ineg, também está difícil entender, né? Depois da pandemia, da desorganização que a pandemia provocou, mudanças de padrão de consumo, né? Muita coisa que veio para ficar, inclusive, tem modelos matemáticos ali que não funcionam mais da mesma maneira. Então também é difícil a gente julgar. Até hoje cedo eu estava falando de aquela música do Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, porque semana passada ninguém falava que podia cair juros essa semana, agora tem muita gente já falando que pode cair. Porque as coisas ainda meio que estão sendo arrumadas depois da pandemia. E dentro de parâmetros muito diferentes. Naquela entrevista que a gente fez no Canal Livre com o economista André Lara Rezende, ele estava dizendo que, por exemplo, tem um efeito que sempre aconteceu, que é se os salários sobem, a inflação aumenta. E o que ele estava dizendo é que isso não é mais 1 mais 1 igual a 2, né? Que é uma conta que eles fazem, que é a tal da curva de Phillips. Então, você vê que tem um debate que é estrutural até, né, de como é que a política monetária hoje tem efeito, né, os juros, sobre controle inflacionário. Então, Ineg, tudo muda o tempo todo no mundo, Lulu Santos já dizia, viu? E está complicado mesmo, né?